No exemplo, tem-se um bloco sobre um plano inclinado, não havendo atrito, e uma força F na horizontal aplicada sobre o bloco. A força-peso do bloco, chamada de Fp, aponta verticalmente para baixo, conforme a definição da física. O eixo x será considerado ao longo do plano inclinado, portanto o eixo y não aponta exatamente na vertical, porque o ângulo entre os semi-eixos de x e y é 90 graus. E se o eixo x fosse horizontal, a força-peso estaria apenas no eixo y. Então, gira-se o eixo y, um ângulo θ, no sentido anti-horário, porque é essa a inclinação do plano, conforme é mostrado no desenho. A decomposição da força-peso é feita observando que o vetor e suas componentes formam um triângulo retângulo. Na componente em que o ângulo está colado, usa-se o cosseno, e o seno na componente oposta ao ângulo. A componente x recebe o sinal negativo porque aponta para a esquerda, e conforme a representação dos eixos x e y, os sentidos positivos são para cima e para a direita, e corresponde ao módulo da força-peso, que é a hipotenusa do triângulo retângulo, vezes o seno do ângulo θ. O seno, porque a componente é oposta ao ângulo. E a componente y recebe o sinal negativo, mas porque aponta para baixo, e corresponde ao módulo da força-peso, vezes o cosseno do ângulo θ. O cosseno, porque a componente está colada no ângulo. O contato do bloco com o plano inclinado gera uma reação perpendicular à superfície, ou seja, formando um ângulo de 90 graus com ela, por isso é chamada de força normal e representada pelo termo Fn. O próximo passo é decompor a força F. A componente x recebe o sinal positivo porque aponta para a direita e corresponde ao módulo da força vezes o cosseno do ângulo θ. O cosseno porque a componente está colada no ângulo. E a componente y recebe o sinal negativo porque aponta para baixo. E nela usa-se o seno porque a componente é oposta ao ângulo. Neste exercício, será considerado que o deslocamento ocorre apenas no eixo x, então a aceleração no eixo y é nula. E aplicando a segunda lei de Newton no eixo x, o somatório das forças tem as componentes x da força F e da força peso. Isso é igual ao produto entre a massa e a componente x da aceleração. Como a aceleração ocorre apenas no eixo x, pode-se usar o seu módulo. Então, o módulo de F vezes o cosseno de θ menos o módulo da força-peso vezes o seno de θ é igual ao produto entre a massa e o módulo da aceleração, sendo que a força-peso pode ser expandida para o produto entre a massa do bloco e a aceleração gravitacional. E aplicando a segunda lei de Newton no eixo y, tem-se as componentes y da força F, da força peso e da força normal. As duas primeiras recebem o sinal negativo porque apontam no sentido negativo do eixo y. Então, tem-se o negativo do módulo da força F vezes o seno de θ, menos o módulo da força-peso vezes o cosseno do ângulo θ, mais o módulo da força normal. E, novamente, a força-peso pode ser expandida para o produto
entre a massa do bloco pela aceleração gravitacional.